Amigos, alô Brazucas, tudo bem? Elias Costa na área aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube, você sabe, né? Aquele canal que fala de futebol, de carnaval, de futebol, sempre com grandes convidados e grandes histórias para você. Por isso, já peço de imediato, se inscreva no nosso canal, não perca tempo, se inscreva no nosso canal Brazuca Esporte Clube, curta as entrevistas, grandes histórias para você, tanto do futebol, do carnaval e do futebol. E, claro, espalha para geral o canal no YouTube que fala das duas paixões nacionais, do carnaval e do futebol. Programa Preleção na área para falar de futebol, para curtir mais uma grande história com o nosso convidado, que foi campeão da Copa do Brasil. Estamos na semana decisiva da Copa do Brasil, e ele conquistou esse título em 1992, minha gente, faz um tempinho. Ele fez parte e faz parte da história do Esporte Clube Internacional, aquele timaço do Inter, treinado pelo técnico Antônio Lopes, venceu o Fluminense por 1-0 no estádio de Beira-Rio e conquistou aí para o Clube Gaúcho, essa primeira Copa do Brasil. E claro, entre essa carreira maravilhosa que ele tem, estou falando do volante, que jogava bola, hein? Jogava bola. Volante dos bons, era chamado de Homem Borracha. Ele vai explicar esse apelido pra gente. Estou falando do ex-jogador Nelson. Tudo bem, Nelson? Muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube, nosso programa Preleção, bater esse papo com a gente, tudo bem? Beleza. Obrigado por nos convidar, por fazer parte da sua história também. Quando nós nos juntamos, um faz parte da história do outro. E para nós isso é importante porque o que passou tem que ser relembrado, né? Claro que, guardadas as proporções, a gente fica muito feliz de estar. Quando vocês aí de Porto Alegre, quando você, Elias, me convida, principalmente eu retorno a Porto Alegre, né, que para mim é um marco na minha vida, muito importante, muito agradecido por esse momento. Verdade. Você está mora, né, em Volta Redonda, Rio de Janeiro, isso? Isso, sou nascido e crescido em Volta Redonda, cidade do interior do Rio de Janeiro, cidade do Aço, cidade onde é cortada pelo Rio Paraíba do Sul. Graças a Deus tem um Paraíba do Sul, que aqui é quente demais. É verdade. E o Volta Redonda até que agora, né, subiu para a Série B, né, desse ano. E nós estávamos lá em festa. Tá com muita festa. E nós estávamos no campo no sábado. Foi uma coisa assim muito emocionante ver um clube que há muito tempo disputou a Série B em 98, caiu e nunca mais conseguiu. E hoje nós temos o privilégio de ter um time da cidade na Série B do Brasileiro. Eu costumo falar para as pessoas que não é somente jogar a Série B, é um feito com o time do interior, sendo que no Rio de Janeiro poucos clubes conseguem avançar da Série D, né? E hoje o Volta Redonda conseguiu um acesso com muito sofrimento do sábado, mas assim como também foi o Remo diante do São Bernardo, a decisão é assim mesmo. Mas o mais importante é que hoje a equipe já começa a se preparar para a Série B, né? Que é muito mais difícil. É verdade, agora é um desafio. Olha, e fazia tempo que um clube carioca não fazia parte aí da Série B do Campeonato Brasileiro, né? É muito tempo, assim. Você vê assim, eu tento buscar algum time. Há tempos atrás, o americano acho que conseguiu esse feito, mas depois não conseguiu se erguer. E hoje o Volta Redonda há muitos anos vem tentando, né? Dos últimos 2 anos, fora esse ano da Série C, ele ficou por uma vitória, ano passado por 1 gol. Então, e hoje, graças a Deus, com uma rodada de antecedência, já conseguiu acesso para a Série B. Oh, que maravilha, que maravilha. Sorte aí ao Voltaço. Elson, você ainda segue jogando uma bolinha, segue trabalhando com futebol? Olha, hoje eu sou concursado da Prefeitura de Volta Redonda, na Secretaria de Esporte, né? Sou formado em Educação Física. Bola eu não jogo muito mais não, porque assim, eu costumo dizer que aqueles que jogaram alto rendimento
ao final da carreira ficam algumas sequelas. E a gente não consegue, pelo menos eu até tento, mas não consigo mais manter uma constância. Eu corro, faço exercícios em casa, na academia, mas jogar o joelhão e fala assim, olha, o seu tempo já passou, me dá um refresco aí, porque está muito puxado. Porque, mas a gente acompanha os jogos, né? Mas jogar mesmo, já não faço isso mais não. Pois é, até porque foram quantos anos de carreira? Foram 18 anos de carreira profissional. 18 anos. Fora a parte, fora a categoria de base, né? Aí o joelhinho... Pois é. Aí o joelho pede umas férias, né? Tem muito, viu? Que... Olha, porque assim, eu tentei jogar 3 anos atrás, no campeonato de 50 aqui. Eu jogava um jogo, ficava 4 parados. O joelho gritava, inchava. Aí eu falei assim: ah, quer saber de uma coisa? Você me tem uma ideia? Meu time foi no final do campeonato da cidade e eu não pude jogar, porque meu joelho estava inchado, estava com muita dificuldade até para andar. Eu tomei a decisão: ou eu jogo bola e sofro a semana toda cuidando dele, ou eu vou ter qualidade de vida. Né? Se eu não jogar, eu vou continuar correndo, porque em linha reta você consegue correr bastante, fortalecimento muscular e vai, mas jogando os movimentos são muito bruscos, né? Muito fortes e acaba dificultando, né, o nosso dia a dia. Verdade, verdade. Elcio, como é que começou a sua trajetória? Foi aí no Volta Redonda mesmo? A trajetória no futebol? Olha, profissionalmente sim, mas na parte de base, eu falo das pessoas que é muito curioso, né? Volta Redonda, sempre na base, eu tentava passar nas peneiras do Volta Redonda. Eu nunca fui aprovado numa peneira do Volta Redonda. Nunca fui aprovado. E eu chegava lá, as pessoas que comandavam falavam assim: volta ano que vem, a gente nem treinava direito, né? Aí um belo dia eu fui para um outro time aqui da cidade, né? E estava profissionalizando para a terceira divisão, fui para o juvenil. Eu com 16, com 15 anos, 15, 16 anos, já jogava no time da terceira divisão aqui no estado do Rio, em Volta Redonda, né? Que era o Flamengo, antigamente era o Flamengo de Volta Redonda, comandado pelo grande Dr. Guanaí, eu acho. E dali eu comecei, saí depois venci o meu tempo de juvenil, né? O time não ia disputar os juniores aqui na cidade. Eu fui para o Central do Base Piraí, outro time do interior aqui da próxima Volta Redonda. E o mais curioso que eu quase não joguei. Por que eu quase não tive minha carreira interrompida? Eu fui fazer teste no Vasco, né? Fiquei 3 meses no Vasco fazendo teste. Só que o ano seguinte, eu tinha que me apresentar no Exército. E o diretor do Vasco falou assim: olha, se você chegar lá em janeiro e for dispensado, volta aqui, né, vamos te federar aqui no Vasco. Aí eu fiquei todo feliz, só que quando eu chego em janeiro, eu recebo notícia que eu ia servir na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. Acabei servindo, né? E tristeza, eu falei assim: nunca mais jogo bola. Falei: nunca mais jogo bola. Porque aí frustra, né? Eu estava tentando uma coisa, sonho de criança, sonho de garoto, quando chega próximo de realizar, dá um tombo na gente, né? Mas aí depois, deu o final do ano de 80 e 87, o meu treinador, que era do juvenil aqui no Flamengo Volta Redonda, ele assumiu os juniores do Volta Redonda e perguntou se eu queria jogar no Volta Redonda. Eu falei: o Renato, né? O Renato falou: Renato, não quero jogar mais bola, não. Eu estava frustrado mesmo. A frustração veio e parecia que não ia sair, né? Ele insistiu comigo, falei: não, tá bom. E o curioso é que eu chegava eu saía do quartel de manhã cedo, fazia meio período no quartel e à tarde eu vinha para Volta Redonda, que o quartel era em Resende, próximo de Volta Redonda também, e cheio de 45 quilômetros da cidade. Eu chegava no treino 2 horas da tarde, fardado, tirava a farda, treinava e voltava para Resende, para o quartel, todos os dias. O coronel acabou me dispensando lá para fazer esse teste. Aí que vem a curiosidade. Aí, no ano seguinte, o Volta Redonda queria ficar comigo. Um time que nunca me aprovou, agora teria que comprar meu passe do Central de Barra do Piraí. E aí começou a trajetória. Vim para Volta Redonda, fiquei até 91, né?
E aquele ano de 91 foi um marco na minha vida. Quando nós enfrentamos o Vasco aqui em Volta Redonda, o Antônio Lopes era o treinador do Vasco e ele se interessou por mim. Aí o clube, estou encurtando a história, que tem muito mais do que isso, o clube tinha por tradição não querer negociar ninguém. Como é que são as coisas, né? E eu cheguei para o presidente, né, e falei com ele assim, olha, ou você me dá, ou você me empresta, senão ano que vem eu não jogo, seria o ano de 92. Senão ano que vem eu estou estudando, vou formar mesmo, vou arrumar um emprego aí e vou continuar minha vida. Curioso que uma semana depois eu tive a oportunidade de... O Lopes estava assumindo o Inter e ele pediu, dizem, né? Uma das primeiras contratações que ele pediu foi a minha. E isso para mim foi fantástico. E o presidente me emprestou, eu fui emprestado para o Inter por 6 meses e dali começou a minha trajetória. Eu cheguei numa tarde de quarta-feira em Porto Alegre. O Inter ia estrear no Campeonato Brasileiro numa segunda contra o Bragantino. O interessante é que eu não fiz pré-temporada. Só que eu, quando jogava aqui no Volta Redonda, eu tinha um sonho de ser jogador. Quando o time ficava de férias, eu não ficava de férias, eu corria os morros da cidade, perto do meu bairro. E quando eu cheguei no Inter, eu não tive dificuldade, porque eu treinava sozinho em casa. E dali começou a minha trajetória no Inter, naquele ano de 92. Mas quase que não dá certo, porque a trajetória nem sempre é o que nós esperamos e às vezes a gente não sabe lidar com isso, nós chutamos o balde, paramos um processo que precisa ser vivido. E eu não sabia disso. Então, assim, mas ao chegar no Inter foi algo marcante até hoje na minha vida. Eu falo, todo mundo passa perto de mim, eu joguei em vários clubes. Não, o Elcio do Inter, é o Inter. E hoje aqui em casa é o Inter. Não tem como. Pois é, e que curioso, né? O Antônio Lopes, né, na época, viu você jogando pelo Volta Redonda, chamou a atenção dele, aí quando ele assumiu o Inter, ao invés até de indicar para o Vasco, que ele tinha uma ligação muito forte com o Vasco, ou até outros clubes, Fluminense, Flamengo, os clubes grandes do Rio, indicou para o Internacional, levou para o Internacional para fazer história no Beira-Rio. E até eu lembro que em 92, o Inter, naquele início de 92, fez esse Campeonato Brasileiro, que você lembrou muito bem, até para quem não sabe, naquela época o Campeonato Brasileiro era disputado no primeiro semestre, no segundo eram os estaduais, a Copa do Brasil, diferente da atualidade, né? E o Inter fez um campeonato bem razoável, né, naquele primeiro semestre. Fez o primeiro semestre bem razoável no Campeonato Brasileiro, quase se classificou para as finais, mas não deu certo. Mas o que foi no segundo semestre o diferencial? O que mudou daquele time do primeiro semestre para o segundo e aquele time que conquistou o bicampeonato gaúcho e depois, em seguida, a Copa do Brasil? Posso fazer um paralelo com o nosso último jogo do Brasileiro de 92? O último jogo nosso foi contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo vinha de derrota para o Juventude em casa. E a torcida do Flamengo estava na bronca com o Flamengo naquele ano. E eu não esqueço disso até hoje, né? Eu conto as pessoas aqui, as pessoas riem, né? Da história. Nós temos histórias, né, dentro do futebol, né? E naquele jogo, ou se o Inter ganhasse ou o Flamengo ganhasse, passaria para as fases finais do Brasileiro, né? Terminamos em 10º colocado naquele campeonato. Eu me lembro da preleção do Antônio Lopes, por volta de 14 horas no hotel, ele falou assim, olha, hoje é o nosso jogo. O Flamengo tá mal, não tá bem, e não vinha bem mesmo. E não vai ter quase ninguém no Maracanã, então vai ser um jogo bom para a gente jogar. Hoje fez a preleção com tudo que tinha que falar, fazer, motivou, fez com tudo, parte técnica, parte tática, que o Lopes nunca tive um treinador igual o Lopes na parte tática. Ele era o cara que ele fazia a gente jogar. Tem uma coisa que hoje os jogadores têm celulares, têm tablet. O Lopes fazia a jogada dele, sabe o que ele fazia? Ele escrevia, desenhava no papel e dava para cada jogador aqui, ó. Essas são as suas jogadas, essa maneira de se jogar. Ele desenhava e dava para os atletas
estudar em casa, digamos assim. Aí naquele jogo, ao chegar no Maracanã, nós ficamos assim, hoje é o nosso dia. Mas de repente, a gente chega perto do Maracanã, o trem só descia vermelho e preto. Eu falei assim, se tiver 20 mil pessoas, tranquilo, é vazio para quem cabe, para um estádio que cabe mais de 100 mil pessoas, né? Aí começamos a aquecer, de repente, não se aquecia no campo antigamente, era tudo vestiário. Aí nós ouvimos um eco, pelo menos eu ouvi um eco assim, Mengo, Mengo, é eco, tá vazio. Quando a gente entra no estádio, o pagante, acho que foi 95 mil pessoas naquele Maracanã. O Flamengo de 2-0 da gente, classificou o Flamengo, mas assim, são histórias do futebol que muita gente não sabe, né? Mas o diferencial do primeiro semestre para o segundo... E acabou campeão, né? Acabou campeão. Acabou campeão o Flamengo. Dali ele pegou força, né? A torcida empurrou e ele conseguiu o título brasileiro naquele ano. Mas era um time que estava desacreditado naquela época. Então, assim, o time mais badalado daquela época era o Botafogo. Era o Botafogo, estava bem demais na competição, mas aí acabou o Flamengo campeão. Mas o diferencial que eu acho daquele ano foi a manutenção do elenco, manutenção do treinador, as ideias do treinador e alguns reforços pontuais que o Lopes pediu. Pra você ter uma ideia, no segundo semestre veio o Silas. O Silas estava fora do país. Veio o Márcio, que jogava no Corinthians, e mais outros jogadores também, assim. Então, o Lopes pegou reforços pontuais para aquele ano. E o interessante é que eu me lembro que a gente lia. Eu lia jornal. Eu lia. Você acha que não? Eu lia. No jornal, toda semana, quando o Silas está para vir para o Inter, tá assim, a escalação do Inter tá assim, fulano, Sael, Centra Silas. Sael, Centra Silas. Eu falei com a minha esposa assim, ele pode até jogar, mas vai ter que comer grama, que eu vou dar o máximo meu aqui. E, na realidade, acabou jogando todos os jogos, né? E o Silas entrou em alguns jogos, né? Fez alguns jogos com o Inter, mas eram jogadores que incorporaram ao Inter e mesmo o Inter numa fase financeira não muito boa, aquela época dos anos 90 não era tão boa como hoje aparenta ser. Né? Vou dizer aparenta porque eu não conheço a realidade do Inter, mas foi um time que foi mantido do primeiro semestre com alguns reforços e se jogava quase que 2 em 2 dias, se jogava, porque brasileiro e Copa do Brasil. Aí tem um detalhe ainda, e no final do ano, brasileiro não, perdão, o Gauchão e a Copa do Brasil. E se o pessoal lembrar, aqueles que ainda curtem a história do Inter, nós jogamos as finais da Copa do Brasil próximo de decisão do título o Gaúcho. O último jogo do Gauchão foi dia 23 de dezembro de 92. Aí acontece, se tivesse se o Grêmio ganhasse da gente no Beira-Rio, teria um jogo dia 27. Com 10, 12 minutos do primeiro tempo, acabou a luz no Beira-Rio. Essa é outra história do futebol. Eu falei, Marcília, e agora, Marcília? Como é que faz? O Renato Marcília era o árbitro, né? Cheguei para ele assim, falei assim, Marcília, Chovia. Nós já compramos uma... Ele tá chovendo agora. Deu uma picotada, não entendi. Eu lembro que naquele dia chovia que nem... Isso. Olha, uma loucura, um temporal em Porto Alegre. Naquele Isso jogo. mesmo. Aí eu cheguei para Marcília e falei assim, Marcília, e agora? Se a luz não voltar, o que acontece? Elcio, esse jogo vai ter que ser feito amanhã ou depois da manhã. Falei, Marcília, pelo amor de Deus, já comprei minha passagem de Porto Alegre e Rio para o dia 24 de dezembro, quero passar Natal na minha casa, lá com a minha família, lá em Volta Redonda. E voltou a luz, né? Nós conseguimos o título, comemoramos no dia 23, depois à noite, e no dia 24 eu estava embarcando para vir para casa, porque foi muito desgastante aquele ano. Então hoje as pessoas falam muito de calendário, o Campeonato Brasileiro sempre foi assim. Claro que pode dar uma enxugada aqui ou ali, tem muito jogo hoje muito próximo do outro, muitas Copas, né? E o atleta fica sobrecarregado. E hoje ainda tem a fisiologia, que ajuda bastante, a fisioterapia. Naquela época nem se cogitava isso no futebol. Medicina esportiva, para ver a condição do jogador, antigamente estourava, ficava meses fora, hoje não. Hoje tem a previsão de lesão. Claro que
ajuda bastante. O ideal seria um calendário mais enxuto para que a qualidade do jogo melhorasse, né? Você não pode jogar um quinta, sábado, terça, quinta de novo, mas antigamente também era assim. Aquele ano da Copa do Brasil do Gauchão foi muito complicado para a gente, mas deu para superar tudo isso. E você tem razão, porque eu lembro que naquela época os estaduais, principalmente o gauchão, tinha aqueles formulismos, né? Primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, decisão de turno. Então, eram muitos jogos, né? Um espaço curto de tempo. E a gente tinha que se virar, né? Assim, a preparação física hoje está mais apurada, mas para a época o Inter tinha bons preparadores, né? E conseguiu, no segundo semestre, manter uma base boa. Claro que um ou outro ia machucando, né? Recuperava, como o elenco era forte, né? Devido à manutenção e à chegada de alguns jogadores importantes que fortaleceu o elenco, isso foi fundamental para a gente ter uma sequência boa. Mas história de campeonato de jogos um em cima do outro, isso é antigo. Infelizmente, você vai reclamar aqui, acolá, ele vai manter. Agora, pergunta para os clubes se eles querem tirar um campeonato para poder não jogar. Ninguém quer, todo mundo quer jogar todos os campeonatos. Então, o calendário vai ser apertado. O importante é você ter um elenco forte, onde você possa rodar os jogadores para poder diminuir, né, a chance ou o problema de lesões e manter um time jogando bem. É verdade. E Elson, até eu pulei etapas aqui no nosso papo. Quais eram as suas características como volante? Para os mais novos, para quem não viu o Elson jogar? Olha, a princípio, quem viu o Elson falava assim: aquele ali é desengonçado, aquele ali é grandão demais. 1,90 m, né? 1,90 m. E todo mundo achava que eu seria muito lento, né? Por isso aqui tudo. Só que eu tinha. Eu compunha bem a minha função, né? A primeira função minha era marcar, era tentar impedir que o adversário chegasse. A gente era o famoso cabeça de área, o volante, que eu cresci jogando de volante com um volante só. Depois que veio com 2 volantes. Então era o volante, ou o cabeça de área, o meia direito e o meia esquerda. O ponta direita, o centroavante e o ponta esquerda. Muitos novos aí não sabem nem o que é isso mais. Então, assim, eu costumei muito a marcar. Só que uma das coisas que me levou a sair do Volta Redonda foi a característica que eu jogava. Eu não ficava somente na marcação. Quando nós tínhamos a posse de bola, claro, com segurança, eu sempre ultrapassava para dar opção para o cara que estava apertado. Então, o volante eu defendia bem, como a minha passada era muito grande, né? Eu conseguia ajudar, fortalecer o meio-campo para frente, na parte ofensiva. Eu tinha eu não esqueço de um lance nosso, nós fomos jogar contra o Vasco em São Januário, isso aí acho que foi em 94, se eu não me engano. O Anderson, volante, muito bom volante, né? O catarinense, gente boa pra caramba, marcava muito, marcava muito. E o Anderson, na época, ele tinha um problema de passe. E falou assim: como é que eu faço? Você acerta os passes e eu não acerto aquelas? Quando eu tô marcando, o meu cérebro tá assim: contenção, contenção, contenção. Quando eu pegava a bola, tirava a bola do adversário, eu tocava o mais próximo possível, o cérebro dar uma. Eu falei isso para ele na época, para dar uma refrescada. Aí depois que eu tocava a bola ou pro zagueiro, ou pro meia, ou pro lateral, eu apresentava para seguir em frente. Então, assim, o primeiro passe depois de arrumar a bola, eu não saía correndo com a bola ou dava um passe longo. É muito difícil isso acontecer. Então, eu tocava perto e saía para o jogo. Então, eu aparecia na direita, aparecia na esquerda. Tanto é que naquele ano da Copa do Brasil, vocês vão lembrar que o gol que eu fiz contra o Palmeiras, eu estava de camisa 11, jogando para o lado esquerdo. E o Lopes me colocou ali e eu apoiava. Tanto é que o gol, quando eu fiz o gol, estava dentro da área do Palmeiras. Então, eu não ficava somente na parte de contenção. A minha função era conter, era poder desarmar o adversário. Mas na posse de bola do meu time, eu me apresentava como surpresa, ou por dentro ou na beirada, para poder desafogar 2 volantes. Quando eu jogava com o Simão, a gente tinha um trato, né? Olha, se eu subir, você fica. Olha para mim, eu olho para você. Quando era o Márcio, é a mesma coisa, o Ricardo, é a mesma coisa.
Júlia, a mesma coisa. Então, tem os volantes, a gente tinha já sabia que eu gostava também sair para o jogo, mas não deixava o time na mão. Então, eu tinha muita, vamos dizer assim, facilidade de ir e voltar rápido, porque a parte física eu sempre cuidei, porque eu sei assim, um atleta precisa estar bem fisicamente. Então, eu não me preocupava em fazer outras coisas, a não ser me preparar para os jogos. Então, isso me possibilitou muito a minha permanência no Inter por muito tempo. E você até lembrou, né? Você jogou com grandes parceiros ali, né? Naquele espaço ali, né, de volante, no primeiro setor de meio campo, né? Você citou aí o Anderson, teve na sua época o Ricardo, o Simão, o próprio Márcio, bons volantes, né? Que fizeram essa parceria com você. Verdade. A concorrência era grande, né? É por isso que eu falo assim, é a preparação para os jogos, não é para um jogo, para os jogos. Porque assim, se você cochilasse antigamente, alguém pegava a sua posição. A minha motivação não era forçar o treinador a me colocar, era eu me apresentar bem nos treinamentos físicos, técnico e tático. Porque hoje as pessoas falam assim, eles querem jogar com o nome, né? Talvez não se aplicam tanto mais como no passado. E hoje, eu me lembro que quando eu cheguei, quem estava no Inter era o Júlio de volante, Bonamigo estava no Inter ainda quando eu cheguei, ele depois saiu no início do ano mesmo, e depois vem vindo os outros, né? E fora os garotos da base que subiram. O Inter sempre teve uma base forte, quando subia um garoto, ele não subia para ficar simplesmente compondo, não, ele chegava para jogar e conquistava seu espaço. Já visto que naquele mesmo ano, não podemos deixar, eu não deixo de falar do Caíco. Kaique era menino novo ainda, era seleção de base? Era, mas com uma personalidade grande, com 17 anos, ele, lá na Laranjeira, ele fez um gol antológico, que nos colocou com possibilidades na final. Então, assim, o Inter sempre teve uma base forte e isso facilitava para a gente. Só que a concorrência do meio campo ali era muito grande, né? E nós tínhamos que ser aplicados o tempo todo para poder permitir ao treinador escolher. E ninguém tinha bronca um com o outro. Porque a gente sabe que o espaço é conquistado, né? Quando a gente conquista, o outro respeitava, claro, querendo jogar, mas a performance dizia tudo. E Elcio, como é que era o clube na sua época, o Internacional naquela sua época, início dos anos 90? Você disse que era um clube que estava em reestruturação, né? Buscando os títulos, conquistou um título gaúcho em 91, depois vocês conquistaram esse bicampeonato estadual e a Copa do Brasil, mas como é que era a estrutura do Inter naquela época? Bom, para mim que tinha chegado do Volta Redonda era fantástica. Era fantástica, mas assim, se nós pegarmos, antigamente não tinha tantos patrocinadores igual tem hoje. Hoje, um patrocinador no Master, ele quase leva o clube nas costas, né? A gente sabe disso. Mas o Inter, com toda a sua dificuldade, a torcida nunca abandonou o Inter, né? É claro, a hora você vai perder, vai ter, a torcida vai querer resultado, normal, faz parte, sempre foi assim. Mas o Inter, naquela época, não tinha a facilidade de escolher uma contratação e fazer isso eu quero porque vai enriquecer meu elenco. Não era assim antigamente. E nós tínhamos, na época, o presidente Zé Asmus, né? E ele fazia de tudo para que o Inter não transparecesse que tinha problemas financeiros. Se doava, se entregava. Acho que os presidentes do Inter, na época que eu tive aí, eles fizeram o máximo para o clube. Às vezes não vai contratar um para melhorar o elenco porque não tinha condições. O Inter não tinha a condição que eu vejo hoje no futebol brasileiro de escolher, eu vou disputar com um time tal e vou trazer o fulano. Hoje tem condições para isso. E a nossa torcida era o nosso principal, digamos assim, era o nosso principal jogador. Eu falo porque os nossos jogos eram fantásticos. A torcida acreditava, não sabia da dificuldade, mas acreditava.
E os jogadores em campo buscavam isso junto com a torcida para melhorar dentro de campo. Porque nos bastidores, a gente sabe que é muito difícil você entender algumas coisas, né? E a torcida ela é pautada pelos resultados. O resultado está bom, então nada de ruim está acontecendo. Mas o Inter tinha dificuldades, mas o José Asmus sabia conduzir, né? Tanto é que, se você pegar quase que o mesmo time de campeão em 92, nós não fomos bem na Libertadores em 93. Não fomos bem. Nós saímos de férias no dia 24 de dezembro, 15 dias já estava de volta para treinar para Libertadores. Ou seja, o corpo ainda moído pelas coisas, né? Pelo o ano anterior. Antigamente, as pré-temporadas eram muito duras. E nós caímos num grupo que tinha Flamengo, que tinha Nacional de Medellín e América de Cali. E o América de Cali e o Nacional era a base da seleção colombiana, onde tinha Rincon, Aspira, o outro tinha o Higuita, e assim vai, outros jogadores, Escobar, que já faleceu, era a base da seleção colombiana. Então, o grupo que nós caímos foi um grupo fortíssimo, de times que investiam, né? E nós não fomos bem, porque a nossa pré-temporada também não foi boa, devido ao tempo curto para poder retornar aos treinos e iniciar uma competição tão importante. Então, assim, o Inter tinha dificuldade para isso também, porque às vezes não é só dentro de campo. Fora de campo tem que ter uma preparação muito boa e o jogo acontece dentro de campo, mas o futebol ele roda nos bastidores, né? E nós precisávamos ter tido uma preparação diferente para aquele ano. É verdade, bem lembrado, né? A participação do Inter na Libertadores de 93, e seguida da conquista da Copa do Brasil e num grupo fortíssimo. Lembro do Flamengo, na época era fortíssimo também, campeão Sim. brasileiro, tinha Júnior, tinha Renato, e os times colombianos nem se falam, né? Grandes times também, os times da Colômbia. Como é que era, Elson, jogar Grenal, hein? Grenal eu acho assim, na minha opinião, eu já joguei clássicos de São Paulo, né, joguei clássico em outros estados, mas o Grenal é diferente, né? O Grenal, antigamente, vamos dizer assim, não vou falar hoje que a gente não está 100% dentro daquilo que acontece hoje, mas antigamente, se nós jogássemos por exemplo aqui, com Pelotas num domingo, e no próxima semana fosse o Grenal, a pergunta não é se eu perdi para Pelotas ou se eu ganhei do Pelotas. A pergunta era assim, e como é que vocês vão fazer no Grenal? O Grenal começava já no jogo anterior. A semana era muito pesada, as pessoas promoviam tanto o Grenal que dava confusão sempre. Então, assim, não é que é um clássico, olha, o melhor clássico que já joguei, o mais difícil, né? O mais difícil, mas a gente sabe. Eu falava para as pessoas assim, gente, falava para o jogador assim, olha, ainda que você tecnicamente ou eu tecnicamente não vá bem, mas deixa tudo em campo. Vamos lá, tudo em campo, é Grenal. Porque às vezes você vai errar um passe, você vai errar um gol, mas a nossa entrega precisava ser 1000%. E isso para nós era importante. Perdemos o Grenal? Perdemos. Ganhamos o Grenal também. Então, assim, faz parte, mas o jogo mais difícil que eu já joguei na minha vida chama-se Grenal. A expectativa, a preparação, e independente do elenco de cá ou de lá, mas é o Grenal. Acho que uns 2 anos atrás, eu estava vendo um Grenal acho que de infantil, estava passando ao vivo. Eu falei assim, gente, tela na base, ele é forte demais. Então, assim, ninguém quer perder. Teve um Grenal feminino recentemente que eu vi também, né, futebol feminino. Eu vejo muito jogo e a disputa é muito grande. Ninguém quer perder por rival. Ninguém quer perder. E é normal. Só que não tem, na minha opinião, clássico melhor para se jogar. Ou você se entrega, ou você se dá mal. Quando eu falo entrega, não é fazer 10 gols, não é acertar todos os passes, é mostrar que você quer ganhar o Grenal. E isso fazia muito a diferença naquela época. E você
você participou de 2 clássicos que foram, podemos dizer assim, um dos mais importantes da história, né? Que foram aqueles 2 clássicos pela Copa do Brasil, né? Quartas de final, se eu não me engano, 2 empates e o Inter passou nos pênaltis. Olha, o bicho pegou naqueles 2 clássicos, hein? É verdade, viu? Que jogos, né? Aquilo ali foi tanto lá no campo do Grêmio quanto no Beira-Rio, quando ao final dá aqueles pênaltis. E o detalhe, eu estava escalado a bater, acho que o último pênalti, se não me engano. O último pênalti eu ia bater. Aí quando o Fernando faz aqueles milagres lá, eu fiz assim, ai, graças a Deus, não preciso bater. Porque é muita responsabilidade. O Fernando pegou muito naqueles pênaltis. E foram jogos. Porque o Grenal é assim: você está muito perto da vitória e muito perto da derrota. Não tem jeito. Se você vacilar, e aqueles jogos foram primordiais. Tá vendo? Nós começamos com, se eu não me engano, Muniz Freire. Depois veio o Palmeiras. Se eu não me engano, Palmeiras. Aí depois veio acho que é o Grêmio ou o Corinthians, não me lembro agora a sequência. Para depois vir o Fluminense. Então, assim, eram poucos jogos, né? Eram jogos decisivos, só pegamos times, o único time que, a nível nacional, né? Vou dizer a nível nacional, não que o Muniz, não menosprezando o Muniz Freire, mas a nível nacional, nós pegamos a sequência, nós pegamos Palmeiras, Corinthians, Grêmio e a final do Fluminense. Então, eram times tradicionais, assim, não tem como você falar assim, ou você joga ou você não joga. E aquele Grenal foi, meu Deus, até hoje a gente fica lembrando daquilo, e ganhar esses jogos importantes é que faz o clube se tornar maior do que é, né? Então, cada jogo ganho, para nós, foi algo muito bom. A história vai dizer, mas o momento era importante para nós. Verdade. E agora você destacou, né, que o Inter passou pelo Grêmio nos pênaltis, e na grande final, com lance de pênalti, até tivemos a oportunidade, cerca de, acho, uns 2 anos atrás, de entrevistar o Pinga, grande zagueiro, Célio Silva e Pinga, grande dupla na história do Internacional, dupla de zaga, e o Pinga sofreu aquele pênalti, né, que até hoje a torcida do Fluminense contesta, só que teve uma história, e você pode confirmar, ninguém queria bater aquele pênalti. Não, assim, o Célio Silva, não é que ninguém queria bater aquele pênalti, né? Eu já tinha saído do jogo, né? O Lopes tentou colocar o time mais ofensivo, eu já tinha saído do jogo, se eu não me engano, e o Célio Silva tinha qualidade para bater o pênalti, né? Eu não me lembro que foi o burburinho lá dentro, né? Mas o Célio foi, como é que eu vou dizer assim, pontual, né, em pegar a bola. Alguém precisava bater e ele tomou a decisão. Agora, com relação ao Pinga, o Pinga, eu vi várias entrevistas dele falando do pênalti para lá para cá, se foi, se não foi. Gente, às vezes a gente não entende certas coisas, né? Quando o árbitro dá o pênalti, se você olhar o lance do jogo, se fosse trazer para os dias de hoje, pênalti, não tem o que contestar. Mas como o Fluminense fazia pressão, não queria jogo, né? Não queria jogo, vocês vão lembrar que o Inter estava em cima o tempo todo. O Fluminense só buscou uma reação depois do nosso gol. Aí o Fluminense foi para cima, tentou abrir, teve chance de empatar o jogo, não empatou nos minutos finais, mas foi um time que ficou atrás o tempo todo. E o Inter buscando o gol. Acho que o mais importante disso tudo foi que o Célio teve a personalidade, né, de pegar a bola, de ir lá, assumir aquele momento. Realmente, você bater um pênalti no final do jogo, onde você pode dar o título para sua equipe, é muita pressão, muita responsabilidade. E o Célio, até hoje, está lembrado pela coragem dele, né? Não que outros não tiveram a coragem, né? Mas ele assumiu uma responsabilidade que tamanha naquele momento. Verdade. E Nelson, da onde surgiu o apelido Homem Borracha? Olha, a história que me conta, né?
Eu não sei se foi o Regis Roya, se não me engano, o repórter, porque eu tinha a facilidade de tomar a bola do adversário, né? Eu dificilmente fazia falta. Eu, como volante, claro que eu fazia falta, mas assim, dificilmente a minha opção era falta. Eu tinha a facilidade de tentar fazer um bloqueio antecipado das possibilidades do adversário. E quando ele encostava, então, imagina só, 1,90 m, o tamanho da minha perna deve ser pequenininha, né? Não é grande também. Eu conseguia tirar a bola do adversário sem fazer a falta. Aí daí começou a falar assim, mas ele parece um homem borracha, ele enrosca a perna para cá, enrosca para lá, e a bola sai no pé dele e continua o jogo. Então, dizem que surgiu, eu acho que do Regis Roya, o repórter da Gaúcha, que cobria lá o Internacional. Aí, como tinha essa facilidade, pegou. Onde eu vou hoje em dia, eu lembro de você, você era o homem borracha. Eu falei, sou eu mesmo. Pô, agora você lembrou uma grande figura que eu tive o prazer de trabalhar e ser amigo, que é o Regis Royer, né? Grande figura, hoje, se não me engano, mora no interior do estado, aqui no Rio Grande do Sul. Um dos grandes repórteres aqui do nosso estado, da história do rádio esportivo do Rio Grande do Sul. Ele que foi o autor do apelido. É, Cara, isso mesmo. Diz que é ele que, narrando, falou, mas isso aí e El parece... Soleil. Pode falar. Não, pode continuar, pode prosseguir. Não, porque ele gritava no comentário dele, e parece que tem uma perna de borracha, parece que ele vira para cá, vira para lá, a bola sai sempre no pé dele. Aí ele começou a me chamar de homem borracha. Aí isso viralizou, né? Antigamente não usava essa palavra, né? Hoje é hoje que se fala essa palavra. Viralizou entre a torcida, entre os repórteres, né? Então, assim, pegou. E é uma coisa boa que aconteceu e marcou muito a minha vida também. Às vezes a gente pensa que marca a gente, que o Regis é setorista, né? Tanto ele como outros das rádios, e ele estava sempre, a gente conversava com o setorista, e quando eu estou conversando com você aqui, claro que a gente não abriu o jogo de como o time ia jogar, assim, mas a gente tinha uma certa intimidade de conversar, de estar mais próximo, e o Regis era aquele baixinho que a gente ria muito com ele. Pô, outros tempos, né? Pá, que maravilha, outros tempos. Que legal seu depoimento, porque hoje nós vemos um futebol onde o jogador fica tão isolado, muitas vezes, concede poucas entrevistas, muitas vezes parece que existe uma rivalidade entre o repórter e o jogador, ou o treinador e o repórter, e na verdade não precisa disso, né? Vocês mesmo Não. naquela época conviviam muito bem, né? Conviviam muito bem, não só no trabalho, como no ambiente depois do jogo, depois do treino. Isso é bacana esse depoimento. Então, porque na realidade, assim, ele faz o trabalho, o repórter faz o trabalho dele. Às vezes ele vai falar coisa que eu não quero ouvir, mas que está acontecendo, que é a realidade. Eu tenho que saber absorver isso, entender e separar o trabalho dele com a pessoa dele. Então, hoje as pessoas, se alguém fala mal de um jogador hoje, ele passa perto do repórter e só falta voar no repórter. Eu vejo isso de vez em quando. E nós não, pelo menos eu entendia. Porque, assim, que bom que eu tenho uma crítica negativa, e por que ele falou aquilo de mim? Eu buscava, antigamente não tinha jogos na internet para você olhar. Hoje acaba um jogo, já tem a imagem, ou o tempo real no banco ali, ou em casa. Antigamente não. Mas por que ele falou aquilo de mim? Aí vinha na memória os lances do jogo. Pô, será que porque eu fiz aquilo, eu fiz outra coisa? Então isso nos balizava. Para mim, me balizava. Porque assim, eu não tive só flores no Internacional. Tinha dia que eu joguei mal. Claro que eu joguei mal. E isso não me fazia inimigo dos repórteres setoristas que estavam no Beira-Rio. Muito pelo contrário. Eu agradeço muito, às vezes, as críticas que eu recebi. Porque pelas críticas você consegue pautar o seu rendimento, o jeito que você jogou, o jeito que você posicionou, para que pudéssemos ter uma performance melhor. E isso, para mim, sempre fui... Nunca tive problema com nenhum repórter, jornalista, que pudesse trazer algum agravo para nós, né? Então, para mim, isso é muito importante.
Legal, legal. Elson, além do Internacional, você passou por outros grandes clubes. Lembro de você no Guarani, no Santos, no Vitória. Quero que você fale um pouco dessa sua trajetória nos outros clubes, não só no Internacional. E faltou alguma coisa na carreira do Elson como jogador? Bom, sempre vai faltar alguma coisa, né? A gente vai fazer uma retrospectiva e vai entender que, quando eu falo faltou, talvez eu tivesse feito de uma forma diferente, poderia ter tido uma performance maior. Eu me lembro que no ano de 94, eu vou voltar nos clubes, né? Alguém liga da CBF e falou comigo assim: olha, o seu nome está na lista dos pré-convocados lá, para a Copa do Mundo de 94. Você não está para lista. Só que naquela época você tinha os dois, né? O Dunga não precisa falar, dispensa comentário, Mauro Silva e Mazinho. Eu falei assim: meu nome tá na pré-convocação com esses caras todos. Beleza, sinal que alguma coisa boa eu tô fazendo, vamos dizer assim, né? Mas depois que saí do Inter, eu passei pelo Guarani, né? Fiquei 1 ano e meio no Guarani. Fui depois para o América, tive uma lesão muito séria no Guarani, naquele ano de 97. 98 eu fui para a América de São José do Rio Preto. Depois de lá fui para Vitória da Bahia. Depois do Vitória eu vim para União Alvarense em São Paulo. Depois fui para o Santos. Depois do Santos eu fui para Portuguesa. Portuguesa eu fui para o Paysandu. Depois voltei para minha origem, né? Por Volta Redonda, onde encerrei a carreira em 2006, né? Pela Copa, jogando aqui pelo Volta Redonda. Mas assim, a gente fala assim, o que faltou? Não digo o que faltou, não. Eu digo assim que eu aproveitei bem as oportunidades. Não tem que reclamar de nada. Porque quem conhece a minha história aqui em Volta Redonda sabe que as dificuldades sempre foram grandes. Pra você ter uma ideia, eu morava num bairro onde, para treinar no outro, eu não tinha dinheiro da passagem naquela época de juvenil. Não tinha bicicleta, não tinha nada. Eu saía do meu bairro, subia um morro, descia o outro, e ia correndo até o local de treinamento. Chegava o lutador e falava assim: olha, não precisa aquecer. Eu sei que já está aí preparado, só descansa um pouquinho para você poder. Era quase todo dia essa rotina. Eu ia a pé, era mais ou menos mais de 10 quilômetros. Muito mais do que isso, eu ia correndo, porque eu estudava de manhã, tinha que almoçar rápido, treinando 2 horas da tarde. Então, assim, a gente teve inúmeras coisas contra para que nada acontecesse. Então, não vou dizer o que faltou, vou dizer assim que sou muito agradecido pelos clubes que eu passei, pelas oportunidades que eu tive, porque assim, ninguém dava nada, e de repente, graças a Deus, a porta se abriu, nós entramos, trilhamos, e só agradeço aos clubes que eu passei, e principalmente ao Inter, né? Porque você imagina só, alguém torcedor do Inter fala assim: mas quem é esse Elcio que vem pro Inter? Que reforço é esse que o Inter está trazendo? Da onde? Volta Redonda, nunca ouvi falar. Aquela época não é igual hoje. Hoje em dia você abre a internet, você vê todo mundo, sabe quem é todo mundo. Antigamente, mas quem é esse Elcio? E o Lopes bancou, então o Lopes bancou. E eu me lembro que eu cheguei na quarta-feira, Gentil era o roupeiro, Gentil me deu uma caixa, e eu falei assim: meu Deus, no meu clube, eu amarrava a meia com a atadura, porque para a meia não cair. A gente não tinha nada. Não tinha. Eu lembro do jogo do Volta Redonda com o Botafogo, o Renato Gaúcho jogava no Botafogo, foi no ano de 91 mesmo, e o meu zagueiro, o nosso zagueiro Delimar, o Renato virou para ele assim: zagueirão, a sua chuteira abriu, pede pro roupeiro mandar outra chuteira para você. Ele vira, eu estava do lado, eu estava perto, ele vira pro Renato, só tenho essa. Então, era assim a minha rotina. Então, eu sou muito agradecido ao Inter por acreditar que nós pudéssemos dar certo. Podíamos dar certo. A gente sabe que o futebol é assim. Você pode trazer o maior craque do mundo. Às vezes não dá certo. Né? Mas eu estava com muita fome, digamos assim, né? Quem tem fome se esforça, né? Não é verdade? E eu queria só agradecer ao Inter por tudo isso. Por nos oportunizar, por nos permitir, né, servi-lo, né? Porque até hoje eu sou grato ao Inter por isso. Guardo a camisa do Inter, guardo a medalha de campeão, guardo a faixa de campeão, tá tudo aqui comigo. Porque, assim, primeiro é respeito à instituição grandiosa, né? A torcida que é o maior patrimônio. E nós,
Eu me lembro quando eu fiz um gol, estava no Santos, e o Paulo Autuori era o treinador do Santos. Aquele jogo do 2-1, né? O Inter saiu na frente, eu empatei o jogo de cabeça e na hora, como é que comemora? Eu olhei para o Autuori assim correndo, falei, Autuori, não tem como comemorar. Ele falou, eu te entendo, eu também não queria comemorar. Então, assim, são coisas que do futebol, são histórias que ficam, são lembranças que ficam, mas eu sou muito grato, mais agradeço do que eu reclamo, porque, assim, poderia não ter tido nada disso na minha trajetória. Eu encontrei pessoas que me ajudaram bastante, principalmente adaptado ao internacional. Isso para mim foi muito bacana mesmo. Que legal, que bela história, que bela trajetória que você construiu. Você tem acompanhado o Inter aí do Campeonato Brasileiro, essa recuperação aí com o técnico Roger? Tenho acompanhado. Não gosto de perder jogo, só se não tem como mesmo. Às vezes tem compromisso aqui que dificilmente a gente pode, o horário é difícil, mas o Inter tem um bom elenco. O Inter foi um time projetado para brigar lá na frente, lá no início dele. Só que não deu liga da maneira que estava, né? E eu me lembro quando veio o Roger, as pessoas, não aí de Porto Alegre, as pessoas falavam assim, mas o Roger para dirigir o Inter, mas o Roger é gremista, as pessoas falam isso, né? Não, ele jogou no Grêmio, ele é treinador, ele teve a identificação com o Grêmio e pode ter até hoje, mas quando você entra no local de trabalho, o que passou, passou. E o Roger hoje consegue, com muita dificuldade inicial, né? E as pessoas duvidavam muito que ele pudesse dar padrão de jogo. Hoje o Inter sofre menos do que no passado, dentro de uma partida. O Inter consegue definir o que o Inter pretende no jogo. Antigamente, não. Igual aquela derrota fatídica, para mim, o Inter perdeu a vaga na final da Libertadores, o Fluminense, não foi no Beira-Rio, a gente perdeu lá, mas foi no Maracanã. Tava ganhando bem pra caramba e de repente o Inter mudou toda a estrutura de jogo dentro de uma partida que estava controlando. Ali trouxe o Fluminense com um a menos. Ele não perdeu no Beira-Rio. O Fluminense achou o gol, achou no Beira-Rio. Tivemos chances antes com o Valência, não conseguimos. Faz parte do futebol. Ele não queria perder os gols. A gente tem que entender isso também. Mas eu vejo o Roger hoje conseguindo dar um padrão de jogo, né? Pode perder, pode ganhar, a gente sabe disso. O esporte é assim. Mas a arrancada que o Inter deu, hoje você olha assim e fala assim, não é aquele Inter de 2 meses atrás. Tá lá brigando com a vaga na Libertadores a princípio. Então nós, assim, a gente acompanha e vê algumas coisas e a gente sabe que o futebol é dinâmico, muda sempre, mas torcendo para que o Inter consiga alcançar os objetivos esse ano. Claro que para título tem que dar tudo certo e um pouquinho mais para esse ano, em termos de brasileiro. Mas possibilidade, enquanto está vivo, como diz um ditado que eu ouvi muito tempo aí no Sul, não está morto quem peleia. E nós precisamos continuar buscando sempre as coisas boas. É verdade. Elson, para encaminhar o nosso papo, um jogo e um gol inesquecível? Um jogo e um gol inesquecível. Poxa, para um volante você fala assim, um gol. Não é melhor um desarme? Não, estou brincando, mas assim, estreia do Gamarra em 95. Estreia do Gamarra em 95 contra o Goiás. Nós perdemos o jogo de 1-0 e, se eu não me engano, o Daniel Frasson bateu uma falta da direita e eu entrei por trás da zaga do Goiás e fiz de cabeça. Aquele jogo foi 1-1 na estreia do Gamarra. Foi um jogo importante pra gente, Beira-Rio estava lotado e, como sempre, né, o Inter estava bem naquela época. E esse foi um dos gols inesquecíveis, mas teve outros gols importantes também, que foi contra o Palmeiras, ganhamos 2-0 lá, eu fiz um gol, o Gerson fez o outro, o falecido Gerson. Teve jogos importantes, né? Mas esse contra o Goiás foi ia ser muito frustrante a gente na estreia de um grande jogador, né? Ele estreia com derrota, com o Beira-Rio lotado, e aquele empate foi importante para nós.
bela lembrança, bela lembrança. Para encerrar mesmo, eu sempre fazia para o nosso convidado, escalava o time no qual esse convidado havia se destacou, e ele definia o time em uma frase. Vou voltar a fazer essa pergunta, né? Vou escalar o time do Inter campeão da Copa do Brasil, de 92, e você vai definir em uma frase. Pode até me corrigir alguns nomes aqui que vem à cabeça. Gato Fernandes, Célio Lino, Célio Silva, Ping e Daniel Franco, Ricardo ou Simão, que fazia parte daquele grupo, ou até o Márcio Bittencourt, Elson, Marquinhos e Caico, Maurício e Gerson. Esse grupo, esse time treinado pelo técnico Antônio Lopes. Defina esse grupo, esse time, campeão da Copa do Brasil e campeão gaúcho, em uma frase, Elson. Era um time comprometido com o resultado. Você escalou aí, colocou um time, aí você tinha ainda o Nando, naquela época, que era um centroavante grandão, o Nando. Você tinha o Zinho, que fechava bem pra gente, com o Lopes queria um time com ofensividade pela esquerda, ele colocava o Zinho. Vamos dizer assim, o Márcio até machucar, o Márcio era também importante da contenção. E você pega outros jogadores ali, realmente, esse time, para mim, é inesquecível, né? Lima, atacante, Lima. Olha só, Elcinho, tinha mais time, mais jogadores. Então, assim, mas era um time comprometido. Porque, assim, é igual eu falei no início, né? Quando você olha para trás e vê os jogadores que tinha no elenco do Inter. Então, a gente queria dar o máximo. Comprometido com o resultado para que o Inter pudesse vencer. E isso foi muito importante para a gente. Que maravilha. Elson, mais uma vez, muito obrigado aí por reservar um tempinho para ter esse papo com a gente, para recordar alguns momentos da sua trajetória. Está sempre de portas abertas aí para a gente continuar esse papo, essa resenha sobre futebol. Beleza, muito obrigado, tá bom? Eu te falo aqui, assim, toda vez que sou solicitado por vocês, eu digo sim, porque, assim, Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul, não tem como esquecer, né? A minha vida, praticamente, no futebol, ela cresceu, foi aí, né? E nós somos gratos pelo convite, obrigado, precisou bater uma resenha, a gente bate uma resenha tranquilamente, né? E tenho ainda algumas pessoas que a gente mantém contato em Porto Alegre, 30 anos depois, mas isso acontece. E nós agradeço muito pelo convite, muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Conversamos com o Elson, grande campeão pelo Esporte Clube Internacional, que lembrou grandes momentos da sua trajetória aqui no nosso programa Preleção, que volta na próxima semana. Assim, grandes histórias com grandes convidados para você no nosso canal Brazuca Esporte Clube. Elson, grande abraço. Valeu, meu irmão. Valeu.